Olha aqui. Ontem, a segunda turma do Supremo rejeitou por 3-2 uma denúncia contra 4 figuras do PP. Os deputados Eduardo Henrique da Fonte, Arthur César Pereira Lira, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara, e Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro, Aguinaldo Ribeiro. Né? Henrique da Fonte, PP Pernambuco, Arthur César Lira, PP Alagoas, o Aguinaldo Ribeiro, PP Paraíba, e também contra o Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que é o presidente do PP. E essa rejeição, uma tecnicalidade, essa rejeição da denúncia se deu nos chamados embargos de declaração. O que são embargos de declaração? Embargos de declaração é assim. O tribunal, a turma, toma uma decisão, redige o acórdão, que espelha a decisão, e os advogados vão ler e falar assim, olha, eu não entendi isso, não entendi aquilo, não entendi aquele outro. De fato, não é praxe, não é costume que embargos de declaração simplesmente resultem na rejeição da denúncia. Porque se esclarece uma coisa, se esclarece outra, mas não há uma rejeição da denúncia. Este resultou na rejeição da denúncia. E como são pessoas do PP, e como tem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, no meio, e como agora a turma tem um novo ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, que é o Nunes Marques, e como se rejeitou a denúncia por 3-2, rejeitaram a denúncia Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Aceitaram a denúncia Carmen Lúcia e Edson Fachin. Então, está cheio de matéria, com a devida vênia, malandrinha na imprensa, sugerindo que foi um arranjo para livrar a cara dessas pessoas do PP. Que é mais uma forma de destruir a Santa Lava Jato. Vocês sabem o que eu acho de Arthur Lira. Eu já falei. Eu já disse aqui as condições em que a eleição dele foi comprada. Comprada, que eu estou dizendo, não é a corrupção, pegar dinheiro público, dinheiro de ladroagem, não é isso. Com emendas parlamentares que foram liberadas, o governo interferiu de maneira importante na eleição dele. Isso aconteceu. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Aliás, disse aqui, se ele se tornar réu mesmo, ele não pode, sendo réu, ele não pode ficar na linha sucessória. Pode ser presidente da Câmara, na linha sucessória não. Já que presidente, quando é réu, tem que se afastar. Lei, Constituição, lei, Constituição. Aí eu fui ler os votos dos ministros. Pode ver que essa madrugada eu nem escrevi. Fiquei lendo. Eu fiquei estarrecido. Não com o voto dos 3 que rejeitaram a denúncia. Eu fiquei estarrecido com o voto dos 2 que aceitaram a denúncia. E aqui eu faço um desafio. Eu não vou falar com... Meus interlocutores não são em jornal, em não sei o quê, que está cheio de materiazinha. Meus interlocutores não são aqueles que ficam fazendo ironiazinha. Eu quero falar com gente que leu. Aí eu topo debater, inclusive. Mas tem que ter lido. Eu não debato com gente que fica só dando opinião e fazendo frase de efeito. Senhor Bruno Capozzi, senhor Voglio Bene, eu acho que eu vou falar uma coisa que vocês não sabiam. Se sabiam, pode dizer, não, eu sabia. Todos os inquéritos que resultaram na acusação, porque essa denúncia era por organização criminosa, antiga formação de quadrilha. Todos os inquéritos que resultaram na acusação de organização criminosa, meninos, tinham sido arquivados, vocês sabiam? Tinham sido arquivados. Não existem mais. Então, nós temos aqui uma organização criminosa que cometeu crime 1, crime 2, crime 3, crime 4, crime 5.
6, 10. E temos inquéritos. Os inquéritos foram arquivados a pedido da própria Procuradoria, sabe por quê? Falta de prova. Mas ainda assim, o Fux e a Carmen Lúcia aceitaram a denúncia por organização criminosa. Então nós temos uma ORCRIM, como eles dizem, uma organização criminosa que não cometeu crimes no voto deles. Vocês acham isso razoável? É isso que vocês esperam para o Estado de Direito no Brasil? É assim que se espera o devido processo legal? É assim que nós queremos construir um país? Uma nação democrática, livre, em que impere a justiça? Então, primeiro que já tem a malandragem de ficar pegando um caso e ficar picando em várias denúncias. Então tem assim, tem uma denúncia por causa disso, outra denúncia por causa daquilo, outra denúncia por causa daquilo, junta tudo isso e faz uma outra denúncia por formação, por organização criminosa. E depois, esse inquérito arquivado, esse arquivado, esse arquivado, esse arquivado, essa denúncia rejeitada. Não sobrou nada. Ah não, mas a organização criminosa continua. Essa é uma questão. A segunda questão. Todas as evidências que estão lá vêm de delação premiada. Todas vêm de delação premiada. São a delação premiada do Alberto Youssef e do Pedro Correia. Jurisprudência do Supremo. Apenas delação premiada não pode resultar em aceitação de denúncia. Porque o cara está fazendo uma delação para livrar a própria cara. Porra. Mas aí, vamos bater no Supremo? Vamos dar pau no Supremo? Vamos dar pau no Gilmar? Vamos dar pau no Nunes Marques? Vamos dar pau no Lewandowski? Vamos. E vamos falar que os dois únicos ali que foram justos, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Mas, Reinaldo, como é que Carmen Lúcia e Edson Fachin aceitam uma denúncia de organização criminosa contra 4 pessoas se os crimes que teriam sido cometidos pela organização estão liquidados porque os inquéritos foram arquivados? Não sei, tem de perguntar a eles. Tem de perguntar a eles. Eu sei que nenhum de nós gostaria de ser julgado por um tribunal assim, por juízes assim. Eu estou pouco me lixando se Arthur Lira ou não, se eu tenho simpatia por ele ou não. Não tenho, zero, nenhuma. E ele sabe disso. Enfiei a mão nesse projeto de zerda dele de tentar impunidade para deputado. Enfiei aqui num debate que teve no Prerrogativas, onde quer que seja. Agora eu quero saber como é que uma organização criminosa, então, se aceita a acusação de organização criminosa se os crimes de organização criminosa não existem. Se as evidências não existem, as evidências são denúncias, são acusações de quem foi premiado para acusar. Para não variar, o Alberto Youssef, tá aí, né? Alberto Youssef, sem ele não teria tido o caso Banestado lá atrás, que o Moro começou a ficar famoso, não teria tido esse agora, que consolidou a fama do Moro. Ele é uma espécie assim de sócio espiritual do Moro. Não, ó, não precisa processar. Sócio espiritual é outra coisa. O senhor sem o Youssef não existiria, né, ex-juiz. É sempre ele. E no fim ele sempre se dá bem, porque ele fez uma delação, depois ele fez outra delação. Quem tem... Eu vou escrever a respeito, claro. Eu vou escrever a respeito e vou perguntar para os coleguinhas que andaram escrevendo, afirmando coisas. Eu quero que me expliquem. Em vez de ficar fazendo ironia, sacanagemzinha, com textozinho, michuruca, eu quero que me expliquem em que pode se sustentar uma denúncia de organização criminosa se os crimes não há e se há apenas delações. Quando a regra, por óbvio, é só delação, não serve. Porque o cara que está delatando, ele está delatando para livrar a própria cara. Esses são os fatos. Por mim não passa.
Não quero saber se é PP, se é PT, se é PMDB, se é PSDB, não quero saber se é PQP, não me interessa. Não me interessa, o meu partido é a Constituição. O meu partido são as leis na democracia. E aquelas que não são boas têm de ser mudadas segundo as regras do jogo. Simples assim. Isso é ser um liberal. O resto, meu filho, é administração da justiça com propósitos políticos. Eu não faço política. Meu negócio é o direito. Em breve virá uma coisa grande aí provando que meu negócio é direito.